O mundo, a nossa casa. Provavelmente nunca, como até agora, a nossa civilização foi confrontada por um conjunto de grandes riscos, alterações e tensões, que exigem ao ínfimo de cada um e a todos nós, global e localmente, a sua cota-parte de responsabilidade. Este globo parece hoje mais pequeno. Esta percepção, em parte, é devido ao fenómeno da globalização, esse vasto processo cada vez mais veloz de integração à escala mundial das economias, sociedades, culturas, através das vastas redes de comunicação, transporte e comércio. E uma das suas faces é a liberalização do comércio mundial, com a crescente participação dos países em vias de desenvolvimento no comércio internacional, onde se inclui a deslocalização de empresas para países com mão de obra mais barata. Em breve, em 2015, a Ásia tornar-se-á o primeiro produtor e exportador a nível mundial. Nódulos dessas extensas redes globais, as cidades crescem exponencialmente. – 50,6% da população mundial em 2010 a viver em áreas urbanas, 5 mil milhões vivem em cidades. E em 2025, cerca de 80% da população mundial a viver em cidades situar-se-á nos países do Sul. Este processo civilizacional de concentração urbana tem vários efeitos ambientais. Hoje, a pegada ecológica da humanidade, ou seja, a quantidade de terra e água necessária para sustentar as gerações atuais, tendo em conta todos os recursos materiais e energéticos gastos por uma determinada população, situa-se na ordem de 1,5 planetas Terra. Outro dos efeitos é a poluição do ar. A emissão de gases poluentes, a emissão de gases de efeito estufa, nomeadamente o dióxido de carbono, está na origem das alterações climatéricas. Os 10 anos mais quentes do século XX ocorreram nos 15 anos antes de 2000. A emissão de dióxido de carbono está fortemente associada ao consumo de energia baseado nas fontes de energias fósseis. Este paradigma energético, com o previsto fim das reservas de petróleo, está em risco. Com o crescimento populacional, o aumento da procura sobre um recurso escasso pressionará o preço da energia para níveis incomportáveis. Em 2025, a procura mundial de energia crescerá a cerca de 50% em relação a 2005. Tal como o petróleo, também a água é cada vez mais um bem escasso. Em 2015, é estimado que 3 bilhões de pessoas não tenham acesso à água. A agricultura consome 70% da água disponível. Em cada minuto de banho de chuveiro, gastamos 3 a 6 litros de água. Neste mercado mundial, um conjunto de fatores, como o aumento da procura, o clima, o preço dos fertilizantes, o preço dos combustíveis, a especulação financeira, a deterioração dos solos, influenciam o preço de bens alimentares. Entre 2008 e 2010, o mundo confrontou-se com duas crises alimentares, com o índice de preços dos alimentos da FAO a atingir valores máximos. Num mundo que produz e captura bens alimentares em excesso, tanto encontramos malnutrição nos crescentes números de obesidade, como malnutrição nos cerca de 1 bilhão de pessoas com fome. Nas sociedades de consumo, é o próprio modelo de vida moderna a colocar em risco o bem-estar físico e psíquico. O fumo, a alimentação com base em gorduras e açúcares, a obesidade, a falta de exercício físico. Entretanto, novas ameaças para a saúde emergiram. A elevada interdependência do mundo globalizado veio criar uma multiplicidade de condições favoráveis à rápida propagação de doenças infecciosas. Gripe das aves, gripe suína. Todos estes riscos estão também intimamente relacionados com o aumento e movimentos da população. A população cresceu para 6,9 bilhões em 2010. Em 2025, aproximadamente 2/3 da população viverá na Ásia. O crescimento populacional, a escassez de recursos e as crises económicas empurram cada vez mais seres humanos para situações de pobreza.
Um em cada 6 seres humanos vive em situações precárias sem acesso a bens básicos, como água potável ou eletricidade. A OIT prevê atingir-se em 2013 o recorde do número de desempregados a nível mundial, com mais de 202 milhões de desempregados. O fosso entre ricos e pobres não para de crescer. 20% da população mundial consome 80% dos recursos do planeta. Também na procura de melhores condições de vida, a imigração continuará a crescer. A comunidade migrante interpaíses poderá atingir os 450 milhões em 2050. Mas tanto na pobreza como na riqueza, nos grandes centros urbanos como em pequenos aglomerados, o isolamento social, a solidão, também cresce. Um individualismo extremo parece desenraizar seres humanos das suas raízes, identidade e laços, produzindo tantas vezes uma competitividade desenfreada pela afirmação individual baseada em bens materiais. Portugal também reflete cada uma destas tendências. A percentagem atual de cerca de 17,9% de pessoas com mais de 65 anos irá disparar para quase 30% em 2050, colocando novos desafios para um envelhecimento ativo. O norte do país apresenta, por seu lado, algumas particularidades. A região portuguesa mais jovem de Portugal concentra cerca de 40% dos jovens ao nível nacional. A região mais exportadora, 45% da exportação nacional, é oriunda da região norte. E, simultaneamente, a região com mais desempregados. 41,6% de desemprego registado no norte do país, 4 em cada 10 desempregados a nível nacional são oriundos do norte. E a região mais pobre com menor nível de rendimento per capita. E de toda a região, Vila Nova de Famalicão é o seu concelho mais exportador. Mas também ele transporta vários problemas atuais. 10.994 desempregados. 730 agregados beneficiários de RSI, 2.306 idosos beneficiários de complemento solidário para idosos, 212 processos de crianças em risco. A percentagem de população ativa com pelo menos o 12º ano de escolaridade é de 25%, quando nos países da OCDE a percentagem é de 75%. O consumo energético final per capita no concelho em 2009 foi 10% superior ao consumo per capita a nível nacional. Tensões entre os correntes métodos de produção, os correntes modos de consumo e a disponibilidade futura não renováveis afetarão o consumo alimentar. Com o aumento da procura alimentar nos países em desenvolvimento e diminuição da produção agrícola relacionada com a diminuição da terra arável disponível, problemas de irrigação e alterações climatéricas. O acesso à água. A necessidade de água potável aumentará com o aumento da população e a ascensão de nível de vida nos países em desenvolvimento. A exploração de matérias-primas. Com o aumento dos preços de todas as matérias-primas e a produção de energia. Com o aumento da procura, teremos uma subida dos preços da energia. E poderemos criar outro mundo? Um outro modo de vida? Uma transição parece emergir e se impõe. Para um novo universalismo assente numa comunidade de destino, para um novo modelo de produção socioecológica onde o cumprimento dos requisitos ambientais e a dependência externa de matérias-primas irão forçar um novo modo de produção, de consumo, de vida e de mobilidade. Para uma sociedade e economia mais inteligente, verde e inclusiva. Para comunidades mais coesas, vivas e dinâmicas, onde se colocam em prática ideias com futuro. Para localidades sustentáveis, onde se preservam os recursos naturais e se valoriza a produção local. Para lares domésticos mais eficientes no consumo de água e energia. Para consumidores mais responsáveis, partilhando o carro ou deslocando-se em transportes públicos. Para empresas de responsabilidade social e ambiental. Para modos de vida mais saudáveis. Está nas nossas mãos uma nova aventura.